Isso agora vai, né? Ah, agora sim. Um dia, pessoal, tive que encerrar e abrir de novo aqui, que deu um crepe aqui no Instagram. Vamos aguardar aí o pessoal. Ah, Cris entrou, vamos lá. Oi, Cris. Oi, oi, bom dia. Bom dia, inconsciente. Bom dia, né? Que a gente fique menos depois dessa conversa, né? Aham. E aí, Cris? Saudade, Tudo né, cara? saudade. Olha, quanto tempo, hein, que a gente não se vê pessoalmente, só pelo online mesmo agora, né? É, pois é. Tá complicado o negócio. Eu tive um crepezinho aí no Instagram, ele não aparecia se o pessoal tava entrando ou saindo, por isso que eu tive que encerrar e abrir de novo. Aham. Mas estamos aí novamente. Pessoal, a gente está em mais uma edição aí do Bom Dia Inconsciente, né? O meu convidado aí de hoje é o Cristiano, psicólogo, né? Tá na formação de analista comigo, mas eu vou passar a palavra para ele se apresentar melhor, né? Tá com você, Cristiano. Se apresenta aí pra gente. Ah, tá bem. Meu nome é Cristiano, eu me formei em psicologia na PUC aqui de Curitiba, PUC Paraná, e fiz também uma pós em Jung, que tem na PUC até hoje, né? Uma especialização, né? Em psicologia analítica. Jung, para mim, sempre foi uma coisa assim que me chamou a atenção desde a época da faculdade, né? Grupos de estudo que já fazia mesmo durante a graduação, né? E essa especialização que tem na PUC, na época que eu fiz, não tinha o estágio prático. Hoje em dia eles estão com atendimento, era só teórico, né? Uhum. Que, o que eu acho que é interessante também, né? E também depois da especialização a gente acabou entrando, né, na mesma turma, né, já no Instituto Jungiano do Paraná, né, que somos da Uhum. terceira turma. Então já tem uma longa caminhada aí de lendo Jung e Sim, pós-jungianos, né? verdade. Bom, a formação de analista ocorre de 4 em 4 anos somente aí no Instituto, né? Aí do Isso, Paraná. Tem alguns institutos que abrem todo ano, né? Mas o Paraná é de 4 em 4 anos. exato. E a duração é de 4 anos e tem depois mais 3 anos aí para terminar, né? Então é um percurso longo, né, Cris? Longo Fala- e estamos na metade do caminho, né? Não sei se você se deu conta, né? Falta um ano e meio agora, né? Claro. E Então, eu acho que é tão trabalhoso esses últimos 3 anos, comparando com os 4 de seminário, né? Porque aham. quando termina os 4 anos de seminário, parece assim que o pior já foi, né? No sentido de trabalho, de dedicação, né? Mas eu acho que a produção do estudo de caso e da monografia exigem uma pessoalidade muito maior, né? Aham. Concordo Então, contigo. Olha só, o tema de hoje, né, que o Cris escolheu, porque é um tema, né, eu sempre peço para o convidado escolher o tema porque ele se sente à vontade e que está estudando, está se aprofundando, né? E o tema escolhido foi trauma. E eu queria começar com a seguinte questão, assim, para o Cris, que seria como a gente poderia, assim, conceituar trauma em psicologia analítica, né? Isso que a gente usa essa palavra no cotidiano de uma maneira muito coloquial, né? A gente uhum, diz quase para qualquer situação um pouco mais forte emocionalmente que aquilo é um trauma. Mas exato. eu queria ouvir de você, Cris, aí.
Como é que você pode ajudar a gente a pensar no conceito de trauma na psicologia analítica, então? Uhum. A gente poderia voltar um tempinho antes do momento atual, né? Porque eu acho que assim, por que eu escolhi trauma não é só porque é algo que a gente acabou estudando com a Lourdinha, né? O Mundo Uhum. Interior do Trauma, que é o livro do Kauchet, né? Donald Kauchet, na formação, e que eu gostei muito, utilizei muito até para o meu estudo de caso, né? Mas eu acho que é um tema sempre pertinente, sempre atual. E agora eu acho que se faz muito presente, muito necessário, né? Olha que a gente passa, né? A nível coletivo, né? O trauma de tantas mortes, né? Pelo coronavírus, o desemprego, né? Quantidade de violência doméstica que aumentou, consumo de bebida alcoólica que aumentou na pandemia, né? Acho que tudo isso é um retrato, né? Eu acho que a gente está imerso no momento numa grande separácio coletiva, né? É Uhum. como se, por mais que a gente tenha o contato pelo online, né, as pessoas acho que talvez até conversem mais do que conversavam antigamente, a separação física, né, ela gera todo, eu acho, uma demanda de ansiedade e de inquietações, né? Então, acho que Uhum. muito do que era latente e velado agora começa a ficar mais revelado, né, com essa pandemia, né? E então acho que essa separácio coletiva faz com que a gente olhe muito para essas coisas do trauma, né? Muitos falam, né, do perigo do contágio, da contaminação do vírus, né, Jason? Sim. Mas parece que ninguém se dá conta da contaminação psíquica, né? Acho que não. Parece que não existe isso, né? Bem isso mesmo, Cris. Eu acho que a psicologia, apesar de ter aumentado muito o acesso, a forma de falar, né? As pessoas Aham. entrarem bastante em contato com temas de psicologia, ela ainda assim é muito invisível, né? O fato de a gente não poder tocar no objeto de estudo da psicologia, né, na psique, Exato. distancia, acho, de algum modo, né? As pessoas acabam pensando que é muito metafórico sempre esse contágio, enquanto ele é muito literal, ele ocorre, né? Uhum, exatamente. E essa contaminação psíquica, né? Ela é tão perigosa, tão nociva quanto um vírus, né? Uhum. Só que ela vai se instalando insidiosamente, né? Lentamente ao longo dos anos, né? Sim. Mas pegando então o que você trouxe, né? Sobre o trauma, né? Voltar um pouco no passado, lá para 1907, 1910, quando Freud e Jung começaram a olhar para essas questões, né? A teoria em voga na época, quando se pensava em termos de trauma psíquico, estava muito ligada a uma crença da lesão no cérebro, né? Aham. Então acreditava que havia algo de anatômico e que, portanto, as pessoas eram acometidas por transtornos mentais porque havia algo no cérebro, né? Freud inicialmente, Jung logo em seguida também começa a demonstrar que a psique ela pode ser tão traumatogênica, a fantasia, a imaginação, ela pode causar o trauma muito mais do que um trauma externo, né? Começou a ficar muito evidente a coisa do trauma logo após a Primeira Guerra Mundial, né? Uhum. Por conta dos soldados, das experiências que eles tinham em campo de batalha, né? Só que o que eles começaram a perceber é que havia soldados que sucumbiam a uma grande neurose, a um grande estresse, e outros não, né? Aí começou a se pensar e a se teorizar que um trauma, na verdade, pensando já no conceito, é uma grande quantidade de estresse, né, de dor psíquica, ao que o Kauchet chama, naqueles traumas precoces que a criança passa, de uma ansiedade, de uma dor insuportável, intolerável, né? Mas que não está necessariamente diretamente só relacionado ao externo, né? Então, trauma psíquico é como a psique reage, qual é o sentido que a psique dá para as coisas que acontecem na vida, né? Porque muitas pessoas passam por eventos muito assim difíceis, muito catastróficos e não desenvolvem necessariamente uma psicopatologia que caracterizando assim o trauma, né?
Certo. Inclusive, até ia ser uma dos meus questionamentos para você, que você já respondeu, que seria se o trauma só tem origem externa, né? Mas pelo Não. visto, não. Me parece que a psique tem uma certa até paixão por algo ligado ao sofrimento, né? Eita desgraça, né? Aham. Eu vi Bom, uma entrevista do Hillman um tempo atrás, né? Onde a repórter perguntou para ele, né? Por que a psique nos chateia tanto, né? Ele falou, pois é, ele falou, me parece que ela quer que a gente se ocupe com ela mesma, né? Parece que ela gosta que a gente trabalhe internamente, né? Essa ideia da verticalidade, né? Parece que ela traz esses temperos, né? talvez o Então, sofrimento seja um mecanismo mais eficaz dela chamar a nossa atenção, né? exatamente. Assim como imagens eróticas, né? Hillman fala, por que muitas vezes temos imagens eróticas, né? Talvez porque a psique precisa delas para chamar a nossa atenção, né? Aham. Assim como o sofrimento, né? O patos, né? A paixão, né? Interessante. Bom, é, pensando lá na origem do conceito do trauma, como você trouxe, né? O Uhum. Ferenczi, ele trabalhou muito essa questão, né? Ele tem uma obra chamada Falha Básica, que é toda voltada a uma explanação, a um aprofundamento dessa ideia, né? E ele vai falar que na primeira infância ali, né, seriam as oportunidades mais frequentes de ocorrência de traumas, né? E ele vai falar ainda de que a causa do traumatizar nas crianças ocorre principalmente por abusos, seja físico, né, castigo físico mesmo, emocional ou sexual, né? Sim, Claro, esta é a visão deste psicanalista em específico, né? E claro, eu também estou trazendo assim de uma forma hiper sintetizada, né? claro, claro. Agora, eu queria mais ou menos assim perguntar para você como é que, né, dentro do que você tem estudado, se realmente tem relação com esses três elementos, se ocorre de fato de uma maneira mais numerosa, posso dizer assim, na infância, né? Queria girar um Uhum, pouco uhum. aí a nossa conversa agora. Olha, como tudo na psicologia e na medicina, a gente pode, de alguma forma, pensar em níveis, né? Transtornos ou doenças com certos níveis, né? A gente poderia pensar como traumas do neurótico, né? Traumas talvez mais assim, até quase que estruturantes, poderíamos dizer, mas também dos traumas mais graves e precoces, que é o que o Donald Cauchy traz, né? Pensando Uhum. nesses traumas muito mais graves e precoces, geralmente são essas questões que você trouxe que elas geram os traumas, né? Uhum. Abusos físicos, né? Crianças que são espancadas violentamente a todo instante, as privações intensas que o Winnicott vai colocar, e o Cauchy traz muito certos autores da psicanálise para isso, né? Vai chamar de agonias primitivas, quando a criança tem incessantemente, durante anos, uma privação do cuidado, do afeto, da atenção, né? Faz com que cria uma estrutura de ansiedade e de dor muito grandes, né? Trauma, abuso sexual também é uma coisa super comum, né? Pensando nesses traumas mais precoces e graves, realmente são esses motivos geralmente que desencadeiam, né? E por que desencadeiam? Porque a criança, quando é muito pequena, não tem um ego ainda estruturado, né? Então não tem Uhum. os mecanismos de defesa ainda que o Freud chamava de medidas protetivas contra os estímulos externos, né? Por não ter esse mecanismo de defesa egóico, não ter um ego estruturado, uma segunda linha de defesa começa a agir, né? Que na psicanálise vão chamar de defesas primitivas ou dissociativas, que é a cisão, identificação projetiva, né? Idealização e diabolização, né? E que na psicologia analítica, então, a gente chega com o conceito do Murray-Stein de defesas do self, e que o Cauchy vai trazer como defesas arquetípicas, né?
que são aqueles mecanismos de defesa que procuram, de alguma forma, proteger o pouco ainda que resta de saúde psíquica e do próprio centro da personalidade, que é o self, né? Até tenho já uma citação, se você quiser, me permite ler, para a gente poder aprofundar um pouco mais sobre isso, né? Porque o que ele percebe, antes de eu ler a citação, ele percebeu que para esses traumas graves e precoces, a resistência à mudança, a encarar a vida de uma forma diferente, é muito mais forte do que certos complexos autônomos que pessoas passam por traumas assim menos intensos, né? Passam, né? O que acontece no mundo interior dessas pessoas é algo relacionado com um sabotador interno, como ele chama, né? Tem um opressor e um protetor ao mesmo tempo, né? Então, todas as iniciativas que a pessoa tem na vida que remetem e relacionam com o trauma do passado, vai gerar um mecanismo de defesa e vai fazer com que a pessoa não consiga dar o segundo passo, vamos dizer, né? Eu tenho uma citação aqui que eu queria trazer para você. Ele faz uma espécie de analogia com na medicina tem as doenças autoimunes, né? Onde o corpo começa a atacar o próprio corpo, né? E ele fala, a nossa psique, naturalmente, já o Jung mostra, né? Os complexos são autônomos, a psique é fragmentada, um complexo pode contrariar o outro, né? Tem esses jogos, né, dentro da gente, né? Mas dentro de uma estrutura assim muito mais grave, isso se apresenta de uma forma muito mais difícil da pessoa lidar, né? Ele relaciona com uma coisa que aconteceu com os judeus, né? Os judeus, logo após o campo de concentração, eles criaram uma liga chamada Liga de Defesa Judaica, né? Cujo slogan dessa liga é nunca mais, né? Então, o Kaushik vai pegar esse slogan para mostrar e para tentar assim trazer para a nossa imaginação como que é dentro da psique dessas pessoas traumatizadas precocemente, né? Como que esse mecanismo de defesa do self vai proteger a criança, né? Então, ele coloca assim, nunca mais, diz o nosso guardião despótico, o espírito pessoal traumatizado dessa criança sofrerá tão intensamente. Nunca mais ele ficará, assim, impotente em face da cruel realidade. Antes que isso aconteça, eu o dissiparei em fragmentos de dissociação. Eu o encapsularei e confortarei com fantasias retraimento esquizoide. Eu o entorpecerei com substâncias intoxicantes, vício. E eu o perseguirei para impedir de ter alguma esperança na vida deste mundo, depressão, né? Ele coloca essa coisa, né? E algo até mais assim radical que ele traz, que o próprio suicídio, né, para pessoas que passam por isso, seria uma medida protetiva que as defesas arquetípicas aplicariam como forma de proteger esse espírito pessoal, o self, já que a violação deste núcleo da personalidade é inconcebível, né? Você vê como a gente entra em campos da imaginação que são super complicados, né? É muito, muito interessante essa citação que você traz, né, Cris? Queria só dar um bom dia para a Lourdinha que está assistindo a gente. É uma honra ela estar aqui. Muito mesmo. Olha só, Cris, né, quando você traz aí a questão de complexo, de self, né, pessoal, inclusive convido vocês a assistirem aí as nossas conversas anteriores que tem aí no canal do YouTube do programa Bom Dia Inconsciente, onde a gente vai falar ali de complexos, né, fala de individuação, de self, de arquétipos, até para contextualizar melhor. Mas o self, ele acaba sendo aí o componente da psique organizador, né, o centro da psique, né, uma função que temos como algo muito, muito maior do que o ego, né,
e que na relação com toda a psique, ele sempre se apresenta de uma forma quase não, uma forma sagrada, uma forma tão importante ou tão potente, né? Que, como disse o Chris, muito bem dito, é inconcebível a violação do self, né? Então, é muito interessante a gente pensar na linguagem da psicologia analítica essa questão de vou proteger o que restou desse ego, dessa psique, né? O trauma como uma defesa, uma reação, e ainda assim como um movimento de saúde, né? Porque a ideia é essa, né? Esse talvez seja o grande elemento junguiano que distingue de muitas outras teorias, onde ele coloca a ideia de a psique é autorreguladora, a psique busca desenvolvimento, ou seja, a psique busca saúde o tempo todo, né? Sim, e isso que você está trazendo, Jason, é muito interessante, e o Kaushit menciona de que uma grande parte dos autores que trabalham com trauma não reconhecem nesses mecanismos de defesa, né, por mais paradoxais que sejam, né, de muitas vezes limitar a pessoa, né, ele fala, uma pessoa que passa por estas experiências, ela talvez não consiga atingir o processo de individuação, né? Essas defesas fazem com que a pessoa sobreviva e não viva, né? Mas ele fala, bom, tá bom, podemos pensar assim, né? Mas pelo menos já é um trabalho da psique, né? O sintoma já é um trabalho da psique. A proteção que esse protetor e opressor gera já faz com que, de alguma forma, a pessoa tente viver da melhor forma que consegue. Uhum. Então, né, que é um outro elemento que muda radicalmente, né, entre as teorias, né? Claro, a gente é apaixonado por Jung porque estamos falando dele, né, dessa teoria aqui. A ideia de que, além de buscar essa saúde, então, essa autorregulação, né, os sintomas, o trauma, ele tem um significado, né? Então, quando a gente percebe as pessoas colocando somente um CID, né, ou colocando tudo no mesmo bojo aí, né? É um depressivo, é um borderline, é isso, é aquilo, né? Quanto é perigoso isso, né? Porque vai colocar o indivíduo numa condição eterna de, este é um traumatizado, né? Esse é um traumatizado e não tem o que se fazer. Vamos dar uma colher de chá, né? E não é assim, né? Não, porque daí não trabalha com a imagem, com o significado que tem para cada um, né? Porque você pode olhar dentro, às vezes, de um mesmo grupo familiar, né? Pessoas que passam por situações semelhantes ou até no mesmo evento, passam pelo evento, né? Aquilo que ocorreu, e reagem de forma muito diferente um e outro, né? Isso já revela a idiosincrasia de cada um, né? Isso já revela a capacidade de simbolização, de metabolização daquela experiência que cada um consegue fazer, né? E quando eu digo consegue fazer, não é um ato da vontade, né? É como a psique reage, né? Acho que esse é o grande trabalho do Jung, da psicologia analítica, né? De deixar um pouco menos pessoalista, né? E personalista, né? As reações psíquicas que nós temos, né? Nós estamos na psique, como Jung falava, né? Nós não somos a psique. E, portanto, o que a pessoa vivencia e responde a um evento, isso nem sempre tem a alçada do ego, né? É aquela velha parábola do Paulo, né? Que faço aquilo que não quero, né? Eu faço bem que tem algo assim, né? Acho o mal que não quero e o bem que eu gostaria de praticar não consigo, né? Essa autonomia do inconsciente, né? Uhum. A Tatiane, que está aqui conosco, colocou uma situação do Aldo Carotenuto, diz o seguinte: o viver implica maturidade psíquica, que permite basear-se em si mesmo. O sobreviver indica existir sobre alguma coisa às custas de outrem. Né? Muito. Sem dúvida. Eu acho que o amadurecimento psíquico é justamente isso que a gente está colocando, né, Cris? Esse cuidado que a gente tem com a psique, né? Isso seria o fazer análise, né? Muito mais do que produzir saúde, muito mais do que dar nomes aos sintomas, né?
como essa psique vai reagir num ambiente protegido, né? E ela poder se ver nesse ambiente protegido. Bom, Exatamente. eu tenho uma situação aqui do Mulronstein, também para a gente falar um pouquinho sobre essa relação entre trauma e complexo, que eu gostaria de conversar também com você, né? Ele fala assim que, em termos gerais, os complexos são criados por traumas. Antes do trauma, a peça arquetípica existe como imagem e força motivadora, mas não tem as mesmas qualidades perturbadoras e produtoras de ansiedade do complexo. O trauma cria uma imagem mnêmica emocionalmente carregada e se associa a uma imagem arquetípica. E juntas, essas congelam numa estrutura mais ou menos permanente. Essa estrutura contém uma quantidade específica de energia e pode, com esta, ligar-se a outras imagens associadas para criar uma rede. Eu gosto muito do Mulronstein nessa capacidade que ele tem de, assim, de dar uma sintetizada e, ao mesmo tempo, uma inovada, né, na linguagem. Exato. Mas quando ele traz essa questão do congelamento, eu acho que é muito feliz associar o complexo negativo perturbador, né, cuja origem ele está trazendo como trauma, a uma imagem congelada. Mas eu queria também, claro, né, queria botar aqui na pauta aí para a gente falar um pouquinho se há uma diferença entre trauma e complexo, se são sinônimos na psicologia analítica, como é que é isso? O que se percebe é que por trás de todo trauma há um complexo extremamente energético. A diferença, talvez, de um trauma grave para esses traumas, talvez, da própria relação que nós temos com as pessoas, né, assim, do campo da neurose, é que o trauma grave, ele tem um complexo muito ativado, né, muito mais intenso e que, em geral, o ego se sente extremamente pequeno e frágil diante dele, né. Até em relação a isso, eu queria aproveitar uma citação do Kaushit, que tem muito a ver com o que você trouxe agora sobre o Mulronstein, né. Ele coloca assim: sobre quando uma oportunidade de vida chega para uma pessoa e essa relação guarda esse evento guarda alguma relação com o que ela viveu, né? Cada nova oportunidade de vida é erroneamente encarada como uma ameaça perigosa ou retraumatização e é, portanto, atacada. Dessa maneira, as defesas arquetípicas se tornam forças anti-vida que Freud, compreensivelmente, julgou fazerem parte do instinto de morte, né? Essas descobertas, feitas por meio da exploração do mundo interior, nos ajudam a explicar duas das constatações mais perturbadoras na literatura a respeito do trauma. A primeira constatação é que a psique traumatizada é autotraumatizante. O trauma não termina com a cessação da violação externa, mas prossegue com o mesmo vigor no mundo interior da vítima do trauma, cujos sonhos são, com frequência, assombrados por figuras interiores opressoras. A segunda constatação é o fato aparentemente perverso de a vítima do trauma psicológico continuamente dar consigo em situações de vida nas quais é retraumatizada. Por mais que ela queira mudar, por mais que ela tente melhorar a vida ou os relacionamentos, algo mais poderoso do que o ego continuamente debilita insidiosamente o progresso e destrói a esperança. É como se o mundo interior opressor, de alguma maneira, conseguisse encontrar o seu espelho externo em reapresentações condutíveis ao próprio fracasso, quase como se a pessoa estivesse possuída por algum poder diabólico ou sendo perseguida por um destino maligno. Eu acho uma citação assim bem radical da parte dele, assim, né? Porque quem trabalha, né, com clínica consegue entender muito bem o que o Kaushit está colocando, né? E eu acho importante ler isso porque quebra um pouco aquele julgamento que muitas pessoas fazem para certas pessoas, né? De que a pessoa é desse jeito, daquele jeito, e ela não quer mudar, né? Ela, né? Tem muito disso, né? E se a gente for ver, em geral, as pessoas tentam viver da melhor forma que podem e conseguem, né?
né? Sim, com Obviamente, certeza. um processo de terapia vai auxiliar e talvez até facilitar certos insights e certas questões, né? Uhum. Mas o Kaushit é muito assim enfático, dizendo que para esses traumas graves, uma pessoa sem um trabalho de psicoterapia dificilmente consegue sair desse padrão de comportamentos que ela já está habituada há muito tempo, né? É até ingênuo, né? Nos dias de hoje, quando a gente acolhe a ideia de inconsciente, pensar numa autonomia egóica tão suprema que possa dizer eu posso, eu consigo, é falta de força de Nossa, vontade. Isso é beira a bobagem, assim, né? muito. Agora, eu acho que essa citação ela traz mais alguns elementos, né? Ela traz a ideia da gente também não ficar num embelezamento, talvez, do trauma e dessa saúde psíquica e desse movimento defensivo, arquetípico que, que o self tem aí, né? Como você citou lá no Aham, início da nossa conversa, isso, porque a gente não pode esquecer que trauma é sofrimento mesmo, né? Que causa mesmo. impedimentos e movimentos autofágicos aí, né, dessa psique. Então, não é mole não, né? Não é. Inclusive, eu tenho um exemplo clínico que o Kaushit trouxe, Jason. Eu acabei escrevendo, sintetizando bastante ele, porque o livro do Kaushit tem muitos exemplos, muitos sonhos, muitos relatos, né? E Sim. talvez a hora que você me permitir, até eu posso talvez relatar e a gente possa trabalhar isso para contextualizar esse sofrimento, como você falou, assim que é grande mesmo, né? Se você me permite, eu já posso até ler ele, né? A gente pode trabalhar ele, né? Vamos lá. As pessoas em geral, quando procuram uma análise junguiana, em geral elas têm uma certa curiosidade ou interesse em trabalhar com sonhos, né? E esse caso que eu vou trazer, o Kaushit traz um sonho de uma cliente dele, né? E faz uma análise, eu vou rapidamente ler para o pessoal entender um pouquinho que está acompanhando, né? O sonho o caso é de uma jovem artista, ela era artista plástica, fazia quadros também, né? O Kaushit coloca que ela chegou para análise se mostrando muito segura, muito confiante, até um tanto durona, assim, no seu jeito de ser. Tinha uma atitude onde, em geral, desprezava os outros, era cética com relação à vida em geral e se protegia contra reconhecer a sua própria dor, né? Isso pode acontecer até numa neurose assim mais branda, vamos chamar assim, né? No máximo que ela fazia eram queixas psicossomáticas, dor crônicas nas costas, cólicas pré-menstruais incapacitantes, asma e mais alguns outros sintomas, né? A sua vida interior era assombrada por sentimentos mórbidos, de ser uma pessoa morta-viva, né? Parece aquele tema até de zumbi, né? Que tem tanta série e tanto filme, né? Eu acho que é interessante isso, né? Parece que não é à toa, né? Que a gente vive essa coisa, né? Uma raiva avassaladora também se mostrava. Os trabalhos dela como artista retratavam geralmente imagens horripilantes de mutilação, desmembramento. Pessoas mutiladas, mãos, braços, cabeças decepados. As pessoas próximas dela ficavam horrorizadas com esse trabalho que ela tinha. Ela não. Né? O Kaushik já coloca isso, né? É interessante, né? A pessoa faz coisas assim absurdas, né? A arte para ela, o que ela produz, né? Não gera impacto para si mesma, mas para quem ficava próximo dessa pessoa, falava, o que é isso, né? Por mais que tenha uma beleza na produção dela, é uma coisa também que choca, né? É, com o O passar da... arquétipo, o arquétipo ele é encantador, mas terrificante, né? Exato, exato. Com o passar das sessões, a paciente relatou que quando a mãe faleceu, ela era bem pequena mesmo, o pai, que era alcoolista, começou a abusar sexualmente dela, né? Ela trouxe isso para o Kaushik e aí as sessões seguiram, né? Um ano após o início da psicoterapia, a paciente demonstrou um momento de vulnerabilidade, né?
ao admitir para o Kaushik e que sentiria saudades dele e da terapia porque ele ia tirar férias. Naquela noite ela chega em casa, depois dessa sessão, que a sessão dela foi à tarde, né? Após escrever uma longa carta, ela escreve uma longa carta para ele quando ela chega em casa, explicando que ela não ia poder mais continuar a terapia porque ela estava percebendo que ela estava ficando dependente demais da terapia. Olha só que interessante. Justamente no momento em que ela demonstra, né, essa abertura assim, para o vínculo, né? Aí ela escreve essa carta e vai dormir. E ela tem um sonho, um pequeno sonho, à noite, que o Kaushik daí trabalha extensamente depois, né? O sonho é: estou no meu quarto, na cama. De repente, me dou conta de que me esqueci de trancar as portas do apartamento. Isso já chama atenção, né? A porta não foi trancada, né? O Kaushik vai trabalhar isso, né? Ouço alguém no andar térreo entrar no prédio, andar até a porta do apartamento e depois entrar. Ouço os passos se aproximando da porta do meu quarto e depois abrindo-a. Um homem muito alto, com o rosto branco, como de um fantasma e buracos negros no lugar dos olhos, entra com um machado na mão. Ele o levanta e deixa cair sobre o meu pescoço. Acordo aterrorizada, né? O Kaushik coloca assim, ele se perguntou, mas por quê, né? Ele se perguntou, ela tinha sonhado com uma coisa tão assim horripilante, justamente depois de ter se mostrado aberta, né, para o vínculo com ele, né? Ela ter admitido esse sentimento de dependência na sessão anterior fez com que ela vivenciasse alguma parte da psique, né, dela, guardou alguma relação com o que ela tinha passado no passado com a figura paterna, né? Voltar a experimentar essa dor insuportável, né, do vínculo, né, de precisar da proteção e do cuidado, remete à imagem da figura do pai, e não ter tido esse cuidado, essa necessidade, foi traumaticamente rejeitada, né? Isso, esse exemplo ele traz para demonstrar o quanto uma pessoa, quando vive certas experiências como essas, quando ela vai para uma relação na vida com um homem, por exemplo, toda vez que encara e toca nessa coisa do afeto, ela não consegue, né? Sim, precisa separar a cabeça do coração, né? Exatamente, né? E o Kaushik até coloca, né? Ela ter deixado nesse sonho a porta aberta do apartamento significa que ela demonstrou uma abertura, né, para o vínculo, né? Ele faz uma citação no final sobre esse sonho e a análise que ele faz, onde ele vai pegar uma citação do Sándor Ferenczi, que é um psicanalista, né? Uhum. Ele coloca assim, uma constatação quase universal na literatura do trauma é que as crianças que sofreram abuso não conseguem imobilizar a agressão para expulsar elementos nocivos, maus, ou não eu da experiência, como o ódio da nossa jovem artista pelo pai, que cometeu abuso contra ela. A criança é incapaz de odiar o pai que ama, identificando-se, em vez disso, com o pai, como sendo bom. E por meio de um processo que Sándor Ferenczi chamou de identificação com o agressor. A criança leva a agressão do pai para o mundo interior e passa a odiar a si mesma e a sua própria necessidade. Acaba sendo esse mecanismo projetivo, né? Onde e essa revivência do trauma que você também já trouxe, né, Cris? Isso. Acaba acontecendo repetidamente nas relações, né? E se não houver uma possibilidade mínima aí de integração e de relação com isso, nunca irá se desfazer, né? Sim. É muito forte até, eu diria assim, né? Eu acho que o tema trauma, ele é forte, ele mexe muito, né? Porque ele vai acionando na gente essas vulnerabilidades, como você mesmo trouxe. Eu estava pensando também um pouquinho
quando, né, antes da gente conversar, eu pensei assim, será que há alguma diferença, né, entre o trauma e a tipologia? O que eu pensei? Eu pensei o quanto essa reação da psique pode ser diferente, por exemplo, que a gente tem, eu tenho uma ideia que talvez esteja até errada, de que a função pensamento ela consegue talvez assim ignorar uma carga às vezes de uma forma mais fácil do que a função sentimento, mas realmente é uma questão aí, né? É uma reflexão. Estou pensando assim, será que há uma ideia de atingir, a gente poderia pensar numa ideia de atingir mais o introvertido, mais o sentimento, ou isso é uma bobagem? Olha, esse autor que trabalha especificamente com trauma, que tem, né, todo um trabalho com isso, ele não chega em nenhum momento a identificar que certos tipos seriam propensos a ter uma reação psíquica diferente de outros, né? Uhum. Eu penso que a tipologia em si não teria necessariamente um papel tão grande, né, Jason? Se pensar que a tipologia, os tipos têm mais a ver com a consciência, né? Uhum. Mas, claro, a gente pode hipotetizar, talvez uma função pensamento, né, como principal, pode ter um tipo de pensamento, talvez, então, muito mais negativo, né? Ou uma pessoa com uma função intuitiva faz com que ela intua sobre os futuros acontecimentos, sempre futuros acontecimentos negativos. Também podemos pensar assim, né? Ou aquilo que ela tem como sentimento e valor, o valor que tem para ela sempre é algo ligado ao masoquismo, aquilo que faz ela sofrer muito. Talvez as reações ou as defesas construídas, então, perpassem um pouquinho esses elementos, não que haja diferença nesse sentido de suscetibilidade, sim de como a imagem se representaria como resposta, Isso. talvez. Né? Exatamente. A questão de trauma em adultos e crianças, né? Ou seja, os traumas que a gente permanece, então, podendo adquirindo ao longo da nossa vida, né? Como é que você vê isso? Há diferença? Né? Na infância acaba sendo mais profundo mesmo? Como é que você percebe? Esses traumas precoces, eles têm um impacto muito maior. Tanto que o Jung traz vários exemplos de homens que foram participar da guerra e que ficam depois por meses ou até 1, 2 anos após a guerra, meio que revivendo aqueles fatos constantemente no seu imaginário, né? Mas que com o passar do tempo, de um processo de psicoterapia, de medicação, eles conseguem simbolizar e metabolizar muito melhor isso, né? Me parece que o adulto, por ter já um ego mais estruturado, tem uma tendência em conseguir lidar melhor com essas coisas, né? Até para a gente dar uma aliviada no tema, que eu acho que eu trouxe um exemplo muito forte, né? E assim, né? Vamos pensar que a gente gera traumas, né? E impacta as pessoas que convivem com a gente a todo instante, né, Jaison? Vamos pensar nos traumas mais assim brandos, né? As frustrações, trauma quase como um sinônimo de frustração, de decepção, né? Acho que James Hillman traz uma busca interior em psicologia e religião, né? Que na vida a gente decepciona e é decepcionado, né? E muitas vezes nós falamos certas coisas para quem está tão perto da gente que a gente nem faz ideia que a pessoa ficou tão tocada por isso, né? Porque você não tem como controlar o que o outro vai sentir, vai elaborar, vai pensar sobre você, né? Então a gente vai indo para um campo que é o campo de que me parece que não é opcional não ter traumas, né? Entendi. Né? E, claro, a gente está falando de um dímer aí, né? Os vários níveis de comprometimento, então, né, de um complexo. A gente não sabe, né, onde tocou, como né, como a pessoa recebeu. Né? Tem algumas falas aqui do pessoal que eu queria trazer para a gente aqui. A Aline, ela falou, né, que ela acha que a intuição, então,
vai para o mundo da fantasia, o intuitivo vai para o mundo da fantasia, né? Para suportar a realidade. E a Lulu, que ela está falando assim, né? Está questionando se a gente se livra dos traumas, é um trabalho sem fim, né? Digo, o trauma é nosso, sempre será, ou o trauma tem cura, né? Então, Aham. acho que vale a pena a gente falar um pouquinho dessa questão de como é que a gente melhora do trauma, vai? Pois é, essa é uma grande questão, né? Ontem até um dos meus clientes sabia que eu ia fazer a live, né? Ele me perguntou, Cris, mas um trauma, será que não pode ser positivo? Eu achei uma pergunta sensacional, né? Aí, aí eu me ocupei, então eu aproveitei na minha cadeira de analista e falei, por quê? O que você acha? Fica mais fácil, né? Voltar a pergunta para a pessoa, né? E eu achei sensacional, porque ele disse, olha, quando aconteceu comigo na infância, era na adolescência. Na adolescência, os fatos daí que ele relatou, naquela época foi muito ruim, ele falou. Mas agora que eu tenho quase 30 anos, eu olho para trás e ele fala, foi bom, porque isso me trouxe uma percepção sobre a minha relação com o meu pai, a minha relação que eu quero ter um dia com o meu filho, e eu sou muito mais atento e cuidadoso a não querer fazer isso, né? Então, se você pensar a ideia de cura, não como aquilo que você elimina e não tem mais, mas aquilo que você sabe que você tem uma capacidade maior de ficar atento a isso. Então, a gente poderia dizer que é uma espécie de cura, né? Você amenizar um grande sofrimento e não reproduzi-lo já é uma grande dádiva, né? Porque essa ideia de cura, ela não cabe muito em trauma, né, Jason? Porque o trauma não é uma doença, né? Pode pesquisar, e o pessoal pode pesquisar que trauma não é doença, né? É como se fosse uma ferida psíquica, né? Que com o passar do tempo você pode cuidar, você pode tratar, e talvez fique uma Mas a cicatriz. E essa cicatriz está lá, cicatriz, né? a cicatriz está lá, você passa a mão, talvez não sinta mais a dor, mas lembra, né? A cicatriz sempre é um lembrete, Uhum. né? Daquilo que ocorreu, né? Mas a pessoa Sim, não é tomada por isso, né? sem dúvida. A ideia de que esses traumas e a consequência deles podem ocupar, fazer com que esse indivíduo se ocupe, né, com ele e precise dar respostas internas eficazes, vamos dizer assim, né, elaborar isso se torna boa parte de sua trajetória, né, Uhum. humaniza, enfim, tem um monte de elementos positivos que podem decorrer a partir daí, né? Demais. Inclusive alguém falou aqui, ó, o Alexandre falou assim, opa, interessante notar que grandes personalidades, isso aqui fica saindo, de diversas áreas de atividade humana tiveram histórias traumáticas, né? Muito. E a sabotagem, né? Tem como trabalhar de forma consciente, já que acontece inconsciente? Tatiana perguntou. Como é que Certo? funciona essa questão do enfrentamento da sabotagem? O auto-boicote tem uma relação muito próxima, né, com essas questões traumáticas, né? Né? E a pessoa vai ter que falar disso muito, né? Muito em terapia, né? O Kaustet fala, né, que quando uma pessoa como não só os traumas graves, mas até essas outras questões que nós estamos trazendo da própria vida, né? As frustrações, os medos, né? Uhum. Os enfrentamentos que precisamos ter, né? Quando uma pessoa tem uma oportunidade de análise, onde um protesto completo se faz ouvir, talvez uma das primeiras vezes que a pessoa vai ter uma oportunidade de poder falar disso e protestar, né? Isso já de alguma forma o mal já é uma espécie de um antídoto, né? Você falar em pequenas doses vai fazendo com que você também vai abrandando e vai aliviando isso, né? Até o Kaushit pega um exemplo, uma metáfora das doenças. Ele fala que a gente sabe que para você ter uma imunidade, muitas vezes você tem que receber uma injeção do micro-organismo que te causa a doença, né? Para gerar anticorpos, né? E na terapia também a gente acaba toda semana, como um ritual, falando, entrando em contato, né?
E cada vez que fala e repete, já não é a mesma cara, já não é a mesma forma, né? Vai se Uhum. constituindo cada vez uma imagem diferente, né? Essa ideia de cura é uma coisa interessante porque o que o Kaushad coloca é assim, que muitos pacientes demonstram os momentos decisivos de análise quando eles conseguem acessar a vida deles com o verdadeiro eu, como ele chama assim, né? É, não estando tão assim influenciado por esses complexos autônomos, eles sentem nessas horas um grande pesar. Pesar em que sentido? Não é quase uma resignação. Eles percebem que eles vão ter que deixar para trás toda aquela imaginação e aquela fantasia que eles tinham sobre a vida e precisam partir e seguir. Muito bom isso aí, né? Essa, essa relutância, né, que há nesse inconsciente, né, Uhum. essa autossabotagem, então, que fica mencionando que renunciar aos sintomas, renunciar a esses comportamentos é perca de identidade, né? Muito, claro. Mas olha, isso só acontece quando já tem um trabalho que já criou uma base para a pessoa poder também se sustentar nisso, né? Uhum. Que Né? é o que o psicanalista vai chamar do gozo do inconsciente, né? Muitas vezes, né? Como Uhum. se ele encontrasse satisfação, né, na própria existência, né, e nesse próprio processo. Embora eu acho isso, Exato. eu não gosto dessa terminologia desse modo, né? Eu prefiro entender, claro, é óbvio que a gente vê esse movimento acontecendo, né? O inconsciente fica, só que para mim isso é justamente a falha de representação, né, ou de elaboração entre a consciência e o inconsciente, né? Por isso a repetição ela fica. Fica, exatamente. Eu achei muito bacana quando ele coloca assim que o pesar cura a divisão entre a imaginação e a realidade, né? Sim, coloca para a terra, né? Exatamente, né? Sem querendo fazer nenhum tipo de apontamento, de julgamento, né? Eu queria falar do trauma também, Jason, assim, me parece que é mais fácil a gente falar de trauma quando se tem uma ideia de causa, né? Verdade. Mas há um perigo aí também, né? Porque assim, eu chegar com um enredo já contando, né? E me auto-explicando a vida toda que eu passei por isso no passado e que por conta disso eu sou assim, sou assado. Há um perigo da gente ficar também muito presos a isso e quase reféns a essa história, né? O trabalho de análise vai fazer com que a gente possa rever tudo isso, né? É uma revisão, é um novo olhar sobre tudo isso, dá um novo sentido, dá um novo significado sobre essas experiências, né? E É o vai reler-se, né? nascendo uma É o redenção. relegere, né? É o reler-se. Exatamente. E assim, eu acho, Jason, a gente precisa muito, né, trabalhar nessa ideia de prospecção, né, com essas coisas dos sintomas, né? Para onde eles se E dirigem. para onde se dirige, exatamente. Né? Eu gosto E- muito disso que você está trazendo, né? De que quão defensivo é falar de origem, falar de causa, né? Quão confortável é, porque daí eu não preciso me haver com isso, né? Eu já tenho um culpado elegido ali na minha história de vida e pronto, né? Tá acabado. A minha Claro, sentença já tá ali, né? sim, verdade. E quando você não tem muitas vezes, e isso é o que talvez é o que mais a gente tem em consultório, né? Quando você não tem necessariamente fatos, eventos na vida que você possa se respaldar para dizer eu sou assim por conta disso, né? Ou creio que isso que aconteceu comigo gerou em mim esses efeitos, né? Isso eu acho interessante a gente olhar, né? Porque daí você não vai em busca de uma ideia de origem, né? Eu tenho uma citação do James Hillman, eu tenho aqui, se eu quiser posso até comentar, que eu acho que tem muito a ver, né? Aham. O Hillman fala assim: quanto melhor e mais demoradamente se conhece uma pessoa, como em uma análise profunda que se estende ao longo dos anos, tanto maior é a dificuldade de afirmar com certeza qual a raiz de seu problema.
já que a verdadeira raiz é sempre a própria pessoa. E a pessoa não é nenhuma doença, nenhum problema, mas sim um mistério fundamentalmente insolúvel, né? Maravilhoso. Eu acho que tem a ver com isso que a gente está conversando, né, Jair? Uhum. De É um, que... é um bom resumo, talvez, não é resumo, acho a palavra, né? Uma boa reflexão acerca disso mesmo, né? De que quanto mais a gente vai olhando e aprofundando o olhar sobre a psique, né, de qualquer um, né, a gente vai enxergando a totalidade ali. As coisas se relacionam. Exatamente. Pode ser que a pessoa apenas tenha uma tendência a se traumatizar com qualquer coisa, a Luluca perguntou, né? Mas antes da Lulu, de a gente falar disso, eu queria só assim, a gente tem 3 minutinhos, tá, Cris? Então a gente vai falar. Nossa, o tempo voa demais, hein? Tinha tanta coisa reservada. Sim, é boa mesmo. E já vou, assim, deixar meu super agradecimento a você por ter topado essa empreitada aí, né? Ah, E falar sobre um tema tão relevante mesmo, né? Acho que em qualquer, como tu mesmo disse, em qualquer época, né? Falar sobre trauma é interessante, importante, profundo, né? E, bom, vamos a Luluca aí. Ela perguntou se existe, então, pessoas que são mais candidatas a traumas, né? olha, o Jung coloca isso de que me parece que existem naturezas que são mais sensíveis mesmo, né? A reagirem à natureza de uma forma diferente, né? Assim, com uma hipersensibilidade, né? Eu acho que, assim como tem certos organismos que são propensos a ter pressão alta, diabetes, certas doenças, a gente pode pensar que talvez psiquicamente também existem essas diferenças, né, Jason? Pessoas Uhum. que reagem a tendência de reagir de uma forma, em outro aspecto de outra, então acho que tem isso, né? Sem colocar como fragilidade ou como uma pessoa que é inferior, né? Cris, o pessoal está pedindo a citação aí do James Hillman, depois você me passa, que daí Claro, aqui, ó, eu coloco na descrição do vídeo. uma Hum, busca interior do trauma. O livro Tá. é Uma Busca Interior do Trauma, página 23. Essa do Hillman, né? Essa Última aí do que você Hillman. citou. Aham, isso. Inclusive, eu indico para o pessoal, viu? Porque é um livro aparentemente, assim, ele é pequeno, as citações... É um livro que cada parágrafo, a gente poderia ficar aqui 1 hora. Dá o que pensar, né? O poder de síntese do Hillman e de capacidade de verticalidade, de aprofundamento que ele tem chama muita atenção, né? Legal. Bom, gente, estamos chegando ao final aí da nossa sessão de hoje, nossa sessão semanal. E eu tenho também essa encerra um ciclo aí de 3 meses que a gente tem feito do Dia Inconsciente, né? E possivelmente não, vou fazer uma pausa nessas sextas-feiras aí, mas a gente retorna, viu, pessoal? Eu só não sei ao certo quantas semanas vou precisar, mas a gente vai voltar sem dúvida alguma, né? Cris, mais uma vez, muito obrigado pela tua fala, assim, tão brilhante Eu mesmo. que, eu que agradeço, né? Quando você colocou que foi um momento de sessão semanal, foi talvez para mim e para você, né? E até um comentário provocativo que eu faço a nós que trabalhamos, né, nessa área, é de que talvez nós trabalhamos com isso porque talvez precisamos ficar muito perto, né, dos nossos traumas, né? Sim, Né? ninguém se Me torna parece analista por que acaso, né? é uma autoconfissão, né? Eu acho a gente poder trabalhar com isso, né? Mas pensar Beleza, também na ideia de que o curador só cura quem de alguma forma é ferido, não? isso mesmo. Bom, gente, está aí desligando, 10 segundos. Um abraço, obrigado a todos que nos acompanharam, né? Um Tanto hoje abraço. quanto os demais.
e vai ficar disponível no YouTube, tá, pessoal? E também no feed aí do Instagram do Lote 84.